Olá, meu amigo, minha amiga, graça e paz de Jesus Cristo seja com vocês. Sejam todos bem-vindos ao canal Degustação Teológica. Peço que você se inscreva nesse canal, que você curte, dá uma curtida, um joinha no vídeo e compartilha com alguém. Seu apoio aqui é fundamental para a gente continuar desenvolvendo o canal e oferecendo mais vídeos. Você que já é inscrito, meu muito obrigado. Olha, fica até o final do vídeo que eu vou dar dicas no final, né, de onde estudar teologia, alguns institutos bíblicos e faculdades que eu apresento para você como dica. Falarei de alguns livros que tenho publicado, também direi como você pode ajudar aqui nosso canal financeiramente falando, para que a gente possa aumentar o acervo de livros e trazer assuntos novos aqui. E também estarei apresentando o endereço da nossa igreja Batista Fraternidade, que fica em Caieiras, onde sou pastor, para que você possa conhecer com a sua família, tá bom? Então fica até o fim. Bom, pessoal, o assunto hoje é médicos de almas, tá? Médicos de almas. E eu vou ser breve. Nesse versículo aí Jesus disse: eu vim para dar saúde aos doentes, né? Eu vim para os doentes, não para aqueles que estão sãos. Eu vim para os doentes. Né? E ele vai dizer também, não são os sãos que precisam de médico, e sim os doentes, tá certo? Bom, veja que Jesus, uma das características do ministério de Jesus, como pastor de almas, né, que ele é o sumo pastor, pastor perfeito, né? Aliás, ele é o pastor de todos nós, Jesus é meu pastor, né? Mas ele chama homens como Pedro e outros, e como a mim, por exemplo, né, e outros pastores que estão assistindo esse vídeo, ele chama homens para ajudá-lo, isso mesmo, para cooperar com ele nesse ministério pastoral. Então ele levanta pastores que têm que estar debaixo que da autoridade de Cristo, debaixo de quem? Da unção de Cristo, tá? Do poder de Cristo, da autoridade de Cristo. Nenhum pastor tem autoridade em si mesmo, nenhum pastor tem uma palavra de si mesmo, mas tudo que eles falam está baseado no próprio Cristo, tá? Então a cobertura espiritual de um pastor é o próprio Jesus Cristo, né? O qual, né, nós o conhecemos claramente por meio da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, a revelação de Deus para nossas vidas. E aí a gente vai ver o seguinte, que uma das características do pastor é ser médico de almas. Isso mesmo, médico de almas. E então eu vou ser bem breve nesse vídeo. Eu quero dar um exemplo prático e quero que você entenda. E fica até o fim para você refletir direitinho. Queridos, é o seguinte, vivemos tempos difíceis. Já tivemos muitos tempos difíceis ao longo da história. Basta ver, né, grandes heresias que surgiram no meio da história da igreja e que tiveram que ser rebatidas, combatidas, canceladas, anuladas, rejeitadas. Então, os hereges e suas heresias sempre existirão, sempre aparecerão. E eu não estou falando daqueles que discutem questões secundárias da fé, teologia periférica, assuntos que são secundários e não fundamentais. Mas estou discutindo aqui, né, falando aqui sobre aqueles hereges que vêm questionar questões fundamentais da fé ortodoxa cristã histórica, tá? Deixando bem claro aqui. Eu sou conservador nesse aspecto, tá bom? Então essas pessoas, esses hereges, são colocados como médicos ruins. Médicos ruins. E aqueles que também exageram na dose, que querem ir para além do que a Bíblia diz. A Bíblia diz A, mas então vamos dizer AB. A Bíblia diz B, então vamos dizer B e C. Vamos acrescentar algo aqui, como se Deus precisasse da ajuda de alguém formulando novas doutrinas, colocando peso nas pessoas para que elas pudessem seguir Jesus num evangelho que não é o evangelho de Cristo. Ao invés de ser um evangelho que liberta, se torna um evangelho de peso opressor. Tá? Então, temos que tomar cuidado com os dois extremos. Tá? Médicos ruins, médicos de almas ruins, né? Eles podem ser de um extremo a outro, ruins. Por exemplo, vamos lá, vamos pegar um médico. Você chama um médico, agora falando, não é de pastor, estou falando de médico, lá no seu convênio ou no hospital, você vai lá. Chega lá, o médico, ele, com dó de falar o seu problema,
digamos que você esteja com diabetes altíssimo, e você chegar lá e falar, doutor, eu sou tão chegado num docinho, eu gosto tanto, meus filhos, a gente final de semana sai, a gente come junto, a família adora comer, né, ama comer aqueles açaí cheio de Nutella, né? E depois a gente come aquele sorvete gostoso, cheio de massa de sorvete, com um chocolate e aquelas caldas cheias de açúcar, gostosa, doce, que a gente joga por cima do sorvete. A gente faz isso todo final de semana, quase todo dia, calor, a gente tá comendo sorvete. Fora isso, eu amo chocolate, amo tal. O cara gosta de um doce. Aí o médico fica vendo, e o médico viu que no exame do cara, no exame do paciente, deu diabetes, mas ainda dá para controlar. Mas deu diabetes, só que se ele não tirar agora esses doces, essa diabetes vai evoluir e vai piorar e vai gerar problemas sérios de saúde, podendo levar esse cara à morte. Bom, esse médico, mas com dó, de um apaixonado por doce, ele diz, eu vou ficar quieto, eu não vou falar nada, porque esse cara gosta tanto de doce, né? Vou deixar ele feliz. Então o médico exclui o resultado, ele quer dizer, ele encoberta o resultado ruim, e diz, mano, você tá joia, viu? Continua assim, seja feliz, um abraço. Só que ele mentiu, ele escondeu o diagnóstico. Eu sei que você vai falar, pastor, isso é um absurdo que você está falando. Eu também acho um absurdo. Só que é exatamente assim que alguns médicos de almas, que eu estou falando de pastores agora, que nas suas igrejas, nas suas comunidades de fé, têm negado a verdade às pessoas para agradá-las. A pessoa chega lá e diz assim, pastor, eu moro com a minha mulher, mas não sou casado no papel. Não vou casar, pastor, mas eu gosto dela, a gente tá junto. Tipo amaziado, né? A gente tá junto e o pastor fala, não, beleza, tá feliz? Você ama? De boa. Vem aqui, toma santa ceia, vive no ministério aí, que esse negócio de casamento é da religião. O cara vê que você tá tão feliz que ele não quer dizer pra você, cara, assume tua mulher. Seja completo, vai lá, é o que Deus quer. Vai lá, rapaz, tem lei no país, vai, cumpre a lei. Diante da sociedade, você é casado mesmo, você tem um papel escrito marido e mulher, vai lá e assume. Ao invés do cara falar isso, o pastor falar isso, cada vez mais pastores têm dito assim, isso é coisa da religião, importante você ser feliz com a mulher que você ama lá, ter filhos com ela, formar família, vem para a igreja e pronto. Eu quero dizer que são esses pastores que escondem o diagnóstico da diabetes, como o exemplo do médico que eu dei aqui. Eles escondem uma realidade para agradar os seus ouvintes. Assim, ele acrescenta os membros, não perde ninguém. E ainda fica top de linha, sendo elogiado por aqueles que não querem abrir mão dos seus pecados e vícios. Ah, pastor, eu gosto de um goró. Não, pode tomar um gorozão aí. Fica à vontade, não tem problema. Vem, toma a Santa Ceia, vai pro culto, fica do jeito que você tá. Quer dizer, eu não quero chatear esse cara, meu. Então deixa ele, eu vou escondendo o diagnóstico. Pastor, tem inclinação homoafetiva, pastor. Eu sou um cara que sente desejo pelo sexo, por pessoas do mesmo sexo. E sou um homossexual. Eu gosto da prática do sexo com pessoas do mesmo sexo. E agora? Ah, não, isso aí não tem nada a ver. Nada a ver, pode vir. O importante é amar a Deus e amar o próximo, não fazer mal pra ninguém. Vem. Vem pra igreja, vai enfiando dentro da igreja dele. As pessoas estão em pecado, morrendo espiritualmente, se afastando de Deus. Deus não se agrada com pecado, querido. Deus não se agrada com gente que não assume coisas que são certas. E esses pastores aí vão encobrindo o pecado das pessoas. Não, tá tudo bem. Assim como aquele médico ruim do hospital que não teve coragem de dizer que se você parar de comer doce só porque você gosta, você vai morrer, bicho. Você vai morrer. E agora eu estou trazendo isso para o mundo espiritual. Vai morrer espiritualmente. Porque o Espírito Santo não habita na sujeira, não habita nas coisas ocultas. Ele não habita em pecado. Mesmo que lá na Bíblia esteja claro, em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo dizendo que é abominação aos olhos do Senhor, o pessoal que vive na prática homossexual, homem tendo relações sexuais com outro homem, mulher tendo relação sexual com outra mulher, contrariando a natureza, como Deus fez para o seu propósito, contrariando os propósitos de Deus na natureza. Essas pessoas não estão agradando a Deus.
estão honrando mais a criatura do que o Criador. Ou seja, mesmo que Paulo deixe isso claro em Romanos capítulo 1, é só ler sua Bíblia, em capítulo inteiro, leia, você vai perceber que é isso. Eu já vi alguns pastores virem dizer, não é isso não, isso aí é aquele que forçava os escravos sexuais a fazer sexo com ele, entendeu? Cara, onde o texto está falando sobre isso? Isso é uma inferência, enfiam isso no texto, embora essas coisas existiam, é verdade, mas o texto não está falando nada de escravo sexual, está falando de uma prática pecaminosa que não agrada a Deus, é simples assim. A mesma coisa, Paulo, ele é enfático nisso, em 1 Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10, ele vai dizer que os idólatras, olha só, ele põe esse pecado na lista com outros pecados, então ele vai dizer os idólatras, os beberrões, os roubadores, os maldizentes, os mentirosos, né? Acho que eu falei idólatras já, e também aqueles que são os afeminados, que no caso seria uma espécie de os homossexuais, né? Passivos, né? Assim traz a NVI, por exemplo, ou então os sodomitas, que são aqueles que gostam de sair, né? São os chamados homens da relação, que saem com a pessoa do mesmo sexo, mas ele é o homem a parte que ele toca, a parte masculina da coisa. Tipo assim, sabe? A Bíblia ali coloca como pecado. O apóstolo Paulo diz que não herdarão o reino de Deus, cara. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. E, queridos, eu não posso mudar a Bíblia para agradar meia dúzia. Agora, você não é obrigado a ficar na igreja. Você pode ir para o mundo. A Bíblia diz, quem é limpo, limpe-se ainda. Queira estar mais santo ainda. Mas quem é sujo e gosta da sujeira, vai lá e se suja ainda mais. Mas não tenta corromper o evangelho de Jesus, trazer coisas que Deus não se agrada para dentro da igreja. Esse é o outro evangelho, querido. Esse é o outro evangelho. Que Deus condena e que os que seguirem são anátema. Outra coisa que eu vejo é o outro tipo de médico ruim. Esse é um tipo de médico. Tá? Médico de alma ruim. Que tem escondido de você o seu pecado que está te matando. E mesmo que a Bíblia diga o contrário, ele vai lá e diz, não é bem isso aqui não. Isso aqui no grego e no hebraico é outra coisa. Não, sabe, vai te dizendo, faça o que você quiser. Mesmo que claramente você perceba que aquilo não está certo. Outra coisa, eu costumo dizer, abrindo um parênteses aqui, tem vários pecados, tá? Mas eu estou dando exemplo desse agora, porque é uma coisa muito para se discutir, até polêmica, mas é importante a gente afirmar isso aqui. Homossexuais, homoafetivos, tá? Que tem a tendência homoafetiva, são bem-vindos à igreja. E eles podem ali estar convertidos e dizer, pastor, por amor a Jesus, eu vou renunciar à prática homossexual. Ou seja, eu vou abraçar a castidade, o celibato. E nunca vou me relacionar com ninguém, porque eu não tenho desejo pelo sexo oposto, certo? E só se Deus colocar em mim esse desejo, amém. Mas se Deus não pôr em mim, eu não tenho desejo do sexo oposto, eu tenho desejo pelas pessoas do mesmo sexo. Então o que eu vou fazer? Eu vou buscar Cristo para a minha vida, vou ter uma relação com Cristo e Ele me preencherá. O Espírito Santo me trará plenitude e alegria na presença de Deus e eu serei satisfeito vivendo sozinho, fazendo a obra de Deus. Me tornarei um pregador, um evangelizador, me tornarei um cantor cristão e vou levar pessoas a Cristo pregando a santidade e a fé. São bem-vindos à igreja. Tá, agora aqui não dá para querer pegar o texto lá e forçar a goela abaixo, inventando coisas. Então, médicos de almas têm que ser sinceros e dizer, se você continuar com isso, isso vai te afastar de Deus, isso não agrada a Deus, isso vai matar você espiritualmente, porque é pecado. Ok? Agora, tem um médico ruim também, que é o oposto. Que é aquele médico que ele não esconde que a pessoa está enferma. Você vai no hospital, vamos lá, pega a ideia agora. Você foi no hospital, chegou lá, a pessoa, ele não escondeu que a pessoa tá doente, tá? Ele fala a verdade, fala, não, você tá doente. E se você não se cuidar, você vai morrer. Só que além da doença que a pessoa tem, por exemplo, é o diabetes, ele fala, você tá com tipo Y, tipo 2 de diabetes, sei lá, diabetes tipo 2. Além de você estar com esse diabetes aqui, que pode evoluir e piorar, se você não mudar seu estilo de vida. Além disso, você está com um problema
de sério de hepatite. E de repente a pessoa nem está com hepatite. Você está com um problema de hepatite também, e é sério. E de repente, na verdade, o diagnóstico de diabetes está certo. Mas o diagnóstico da hepatite está errado. O cara não tem hepatite. O médico deduziu que ele está com hepatite. Mas não se aprofundou para ver se era aquilo mesmo, se era hepatite. Não, ele viu superficialmente a questão da hepatite e acrescentou uma doença que a pessoa não tem. Agora a pessoa está desesperada, porque ela está se sentindo, vou morrer. Tenho diabetes, agora também tem hepatite, e de repente a hepatite não existe. A diabetes sim, mas a hepatite não. Esse é o outro tipo de médico ruim, que diz que a pessoa tem o que ela não tem. Tá? E são assim abusadores, pastores que inventam doutrina. Tá? Além de as pessoas terem que fugir do pecado, que já é uma luta contra a carne, ainda tem que entrar debaixo de julgo de pessoas, médicos de almas ruins, que além de dizer, olha, não adultere, que tá certo, não é para adulterar, que diz, olha, se você tem tendência homossexual, homoafetiva, renuncie, viva o celibato para a glória de Deus, viva a castidade, então, para a glória de Deus, que a pessoa já tem que lutar numa guerra para vencer aquilo, para agradar a Deus, viver com Deus. E evangelho é isso mesmo, querido, é desagradar a tua carne para agradar a Deus. Foi assim que Jesus falou e ensinou. Ah, não tem essa não, aqui a gente tem que ser feliz e fazer tudo que a gente quiser. Vou te falar, tem gente que é feliz praticando atos sexuais com um animal, cara. Eu vou chegar na igreja e falar, te faz feliz? Então pega o gato, pega o cachorro, te faz feliz? Cara, nós não somos uma igreja para falar que as pessoas têm que ser felizes, para fazer o que querem. Nós somos uma igreja para dizer que essa pessoa foi criada por Deus. E como filhos de Deus obedientes, devem ouvir e viver o que Deus quer delas, ensina elas, para o bem delas. Simples assim. E isso vai exigir o quê? Renúncia, cara. Foi o que Jesus fez, morreu na cruz, dando a vida dele por nós. E a gente acha que não podemos entregar a nossa vida para ele. Tá? Então sim, tem que ter renúncia. Agora, veja, além de ter que ter essas renúncias, lutar contra o pecado, lutar contra a nossa natureza, ira. Irmão, você não pode ficar brigando, sendo irado. Cuidado com o que sai da sua boca, se não for para edificar, se for coisas que condenam, cuidado. Não é o que entra na boca do homem que contamina o corpo do homem, a alma do homem, mas o que contamina é o que sai da boca do homem. Então cuidado com os palavrões, cuidado com as maldições, cuidado com as mentiras que saem da sua boca. Quer dizer, além de a gente ter que lutar, queridos, que a gente é pecador, a gente tem que lutar contra essa natureza nossa, pedindo o Espírito Santo me enche e me guie e me ajude. Ainda vem um desses falsos médicos de alma, ainda diz, além disso, mulher não pode cortar o cabelo. Além disso, você, homem, não pode jogar futebol. Jovem não pode andar de bermuda na rua. Família não pode ter uma televisão em casa. Proibidos de ir na praia. Quer dizer, onde está na Bíblia isso? Olha, na Bíblia não tem nada a ver, irmãos. Olha, são pastores ruins como médicos ruins, mal formados. Médicos mal formados não conseguem sequer olhar uma bula. Eles não conseguem ver um resultado de exame direito. Médicos ruins. Tá? Assim são pastores ruins que não conseguem ler a Bíblia direito. E inventam doutrinas. Tá? Aí eu quero dizer para os irmãos de qualquer igreja que esteja me assistindo. Cortar cabelo, irmã, não é pecado. É uma questão cultural do texto para uma cidade, para uma lei específica naquele tempo, naquele lugar. Por isso que é ensinado para ela não cortar cabelo ali, que é desonroso. É específico, não é uma coisa geral para a igreja e para todos os lugares e tempos, tá? Fique claro isso. Isso é pastor mal preparado que não sabe ensinar a Bíblia. Olha, homem, jovem, não tem nada a ver jogar bola, futebol. Você só não pode estar lá e fazer o que as pessoas do mundo fazem. Ficar nervoso no jogo, começar a dar briga, sair na mão com o pessoal, xingar palavrão. Se isso acontecer com você, então você tem que abandonar o futebol. Se você não pode ter domínio próprio, não tem controle no jogo, não jogue, que aí você peca contra Deus. Entendeu? Então tem que saber equilibrar as coisas, mas jogar bola não é pecado. Outra coisa, ir pra praia. Claro, irmão, você não vai pôr um fio dental na praia, né? Mas põe um shortinho, um top,
Aí legal, o homem também, o pastor, não fica andando de sungona, que é chato. Você é cristão, mesmo na praia, bota uma bermuda lá. Tem gente que nem da igreja é e não fica expondo totalmente o corpo assim. Não é porque tá na praia tem que andar seminu, né? Mas vá à praia, vá de bermuda, vá de short, entendeu? Dentro de um padrão razoável e vá curtir com a sua família. Pastores que proíbem isso são loucos, são pastores ruins, são médicos ruins de alma, tá? E que, maquiagem é pecado. Irmão, vá se maquiar, fique bonita pro teu marido, tá bom? E se sinta bem, não só pro teu marido, né? Mas sinta-se bem maquiada, se veja bem no espelho, seja feliz, entendeu? Façam caminhada, cuidem do corpo, tá? Se alimentem bem, sim, vivam a vida. Vai ter um filme, não vai assistir qualquer porcaria, né? Mas veja um filme que dá pra família assistir, vão ao cinema. Não é pecado, não, tá? Mas não esqueçam de ver uma vida com Deus, vida de oração, vida de santificação, agradando a Deus. Não esqueçam disso, tá? Que as coisas do mundo não venham tirar o lugar de Deus na vida de vocês. É isso. Agora, gente que fica forçando pecado em cima dos outros é médico ruim, que além de diagnosticar diabetes, inventa uma hepatite C pro camarada. Que a pessoa entra em desespero, eu vou morrer. Tá? Então, tem esses dois tipos de médicos. Os que escondem a doença ou não simplesmente dizem que a doença não existe quando ela está lá. E existem aqueles também que acrescentam uma doença a mais, né? Que são os radicais. Né? Então, queridos, eu quero deixar essa reflexão para vocês. Cuidado com os médicos ruins de alma. Assim como existem os médicos ruins em postos de saúde, hospitais, existem os bons também, né? Claro. Mas existem também os médicos ruins de igreja, pastores ruins. E se você entrou numa dessas igrejas que pode tudo, nada é pecado, cuidado, é um médico ruim que está aí. Mas se você entrou também numa igreja que o cara está te dando peso a mais do que você já deve enfrentar em relação a lutar contra o próprio pecado, cuidado, esse lugar também tem um médico abusador e ruim, que está dando uma doença a mais para você. Tá bom? Finalizo aqui essa reflexão e que Deus abençoe a todos. Fique até o fim que eu vou apresentar o endereço da nossa igreja. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Olá pessoal, você que é aqui do canal Degustação Teológica, está inscrito, quero te agradecer de estar inscrito, né, e estar conosco. E eu quero te fazer um convite muito especial, que é o convite de, primeiro, nos visitar a nossa igreja, Igreja Batista Fraternidade ali em Caieiras. Caso você não esteja congregando, caso você esteja aí paradão, né, venha congregar conosco. E você que já tem uma igreja, está firme lá, que Deus te abençoe, continue firme lá. Mas quando quiser nos visitar, para dar uns glória a Deus conosco, né? Fica à vontade para estar conosco com a bênção de seu pastor e da sua comunidade, tá bom? Bom, mas eu quero dizer para vocês, queridos, nós estamos na Avenida Pauliceia, número 1200, ok? Aqui no bairro das Laranjeiras, Caieiras, São Paulo, cidade de Caieiras, tá? Nós ficamos na sobreloja, ou seja, na parte superior do prédio, tá bom? E ali acontecem nossos cultos todos os domingos, às 9h30 da manhã e às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Sua família, você será bem-vindo, vocês todos serão bem-vindos, tá bom? Lembrando que nós temos também outros trabalhos que você pode conhecer ao nos visitar, tá bom? Tá, esse número é o CNPJ da nossa igreja. E também, queridos, você pode fazer transferência bancária, que é aí, estou colocando do lado aí também os detalhes da nossa conta Bradesco aí, para você fazer transferência, se assim você preferir, ok? Bom, pessoal, desde já agradeço muito pela contribuição e carinho e generosidade de todos, tá bom? Abraço forte, Deus os abençoe. Beleza? Segue a gente no Instagram. E peço também para você seguir o nosso Instagram da Batista Fraternidade, tá bom? A Igreja Batista Fraternidade lá. Segue a gente, dá esse apoio para nós. Beijo, Deus abençoe sua vida.
Comigo está Jesus, meu bom mestre e salvador, me guia com a luz pelo seu imenso amor. Mistérios celestiais Jesus revelará, no seu bom caminho andar me fará. Está disponível, tá? Na editora O Brasil para Cristo, editora OBPC, tô pondo aqui, ó, do ladinho, tá bom? O site, beleza? Tá aí o site, editora OBPC. Você pode comprar aí pela internet tranquilamente, tá? E acessa lá, encontra o livro lá, tenho certeza que vai ser uma bênção para a tua vida, tá bom? Pode ser encontrado aqui na livraria El Shaddai, ou no endereço aí. Tem a loja física, ali na rua Conde de Sarzeiras, tá aí, tá? O local exato, a galeria, número da loja, tudo certinho aí. Você pode ir lá pegar esse livro, tá bom? Pessoalmente. Ou comprar pelo site, que é esse site que eu tô colocando, né? Tô pondo duas opções aí, é o Livros e Livraria El Shaddai. São os sites aí da Livraria El Shaddai, tá bom? Onde você pode fazer a compra desse livro, um preço acessível. Fica aí um convite para você adquirir esses 2 livros que serão bênção na tua vida, tá bom? Tem outra forma de adquirir os 2 livros? Tem. Se você quiser, você pode entrar em contato pelo e-mail, esse e-mail aí, ó, bp.domenicali@gmail.com, é o meu e-mail que você vai enviar, e em breve eu respondo você com aquilo que você perguntou, quer tirar dúvida, tá? Como o livro pode chegar até você, tá bom? Aí a gente conversa lá. Agora, eu também recebo convites para pregar, né? Lógico, dentro da minha agenda, né? Dentro da minha possibilidade, eu posso atender o convite de alguém para ir pregar na igreja, levar um curso lá, enfim, também, e aí levo os livros para disponibilizar para os irmãos no dia do evento, tá bom? Então fica assim, o combinado aí, tá? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. E ela é a maior em conteúdo missiológico do Brasil. É neste lugar onde nós avançamos nas pesquisas e nas reflexões sobre aquilo que nós aprendemos em sala de aula. Hoje, o campus da FTSA conta com 32 mil metros quadrados, sendo 7 mil metros de área construída. Este é o lugar que nos acolhe e que permite que homens e mulheres possam estar juntos, em comunhão e aprendendo mais sobre o Reino de Deus. E se você quer mais informações sobre nossos cursos, seminários, palestras, é só acessar o nosso site, ftca.edu.br, e ficar por dentro das novidades.
FABAPAR, cursos reconhecidos pelo MEC com excelência e profissionalismo, como o mestrado profissional em teologia, o bacharelado em teologia EAD, o bacharelado em teologia presencial e também as pós-graduações e cursos livres 100% online. Saiba mais em nosso site. Vem pra FABAPAR! Olá, seja muito bem-vindo à Faculdade Batista Pioneira. Estou aqui para te acompanhar nessa visita ao nosso campus. Vem comigo! Nossa instituição possui uma ampla área de 8.000 metros quadrados, com ótima infraestrutura, no centro da cidade de Ijuí. Além do ensino de qualidade e excelente equipe de professores, nossa faculdade conta com ótimas salas de aulas, com projetores, televisor e climatização, proporcionando aos nossos alunos um ambiente muito confortável para o aprendizado em conjunto. O auditório é o local onde acontecem nossas palestras e eventos. Além disso, semanalmente temos cultos, onde os alunos têm a oportunidade de pôr em prática aquilo que têm aprendido em aula. Esse ambiente é climatizado e amplo, com capacidade para 300 pessoas. Além de uma biblioteca digital, temos uma biblioteca física, com um acervo de mais de 16.000 itens, entre livros, periódicos, artigos, dissertações, entre outros. O setor administrativo de nossa instituição é onde os alunos recebem atendimento acadêmico, financeiro, psicopedagógico, tutoria de estágios e orientação das coordenações, bem como o aconselhamento da equipe pastoral da Faculdade Batista Pioneira. Todos os espaços da instituição estão adaptados para a acessibilidade. Nossa instituição tem 2 estúdios próprios de gravação de vídeos, altamente equipados, onde são produzidos os cursos EAD e as mídias digitais da faculdade. Um diferencial de nossa faculdade são os alojamentos internos. Disponibilizamos alojamentos feminino e masculino. Os alojamentos para solteiros são mobiliados, oferecem uma copa e banheiros compartilhados. Também oferecemos refeitório e cozinha para alunos solteiros, bem como uma lavanderia social. Já o alojamento para casais conta com 12 apartamentos, de 1 e 2 quartos, semi-mobiliados e privativos. Além de tudo isso, o campus possui uma ampla área verde e espaço de convivência. Ao longo de quase 6 décadas, a Faculdade Batista Pioneira mantém o legado da excelência na capacitação teológica, aliando o conhecimento à prática ministerial. Nosso objetivo é ser uma parceira das igrejas locais, para que juntos possamos preparar integralmente os vocacionados para a vida do ministério. Assim, buscamos formar pessoas capazes de aplicar o conhecimento bíblico para melhorar a qualidade de vida espiritual e social, seja no nível individual ou na sua comunidade. Além de possuir um quadro de docentes de alta qualidade, a Faculdade Batista Pioneira teve o seu curso de teologia avaliado com nota máxima. O melhor lugar para você estudar teologia. Mas teologia para vocacionados, para pessoas que querem colocar aí a devida ligação entre a mente e o coração. Por isso nós temos aqui uma teologia equilibrada, na verdade a Bíblia aplicada para quem quer se aprofundar no conhecimento de Deus e na missão. Eu convido você a fazer parte desse projeto da Faculdade Teológica Batista Pioneira. Faculdade Pioneira, Teologia de Primeira. Use a sua vocação para mudar o mundo. Venha conhecer a nossa instituição, pois aqui a sua vocação é levada a sério. Acesse batistapioneira.edu.br e saiba mais.
E aí, você gostou do que nós temos a lhe oferecer? Venha você também para a Faculdade Batista Pioneira, pois aqui a sua vocação é levada a sério. Acesse batistapioneira.edu.br e saiba mais.